quando a gente tem alguma questão assim, ela não dorme enquanto a gente não resolver. Ela chama, ela briga e ela fala, enquanto a gente não resolver isso daqui... É porque eu tenho um problema que, tipo, eu sou muito nervosa. Sou muito nervosa. Ansiedade também? Ansiedade, assim, me mata, sabe? Mas eu tomo remédio pra isso. Tô passando com um psicóloga. Inclusive, minha psicóloga é muito boa. Ela é formada em TCC, não sei se vocês conhecem. Bem legal. Terapia cognitiva comportamental. Eu vi que você tá fazendo um tratamento com neurociência. Não sei se você vai falar sobre isso. Também, eu e ele, né? Vocês dois, né? Nós dois. Mas ela é formada em TCC. Ela é formada em TCC. Então, é diferente da terapia normal. Porque a terapia normal, a psicóloga normal, ela te puxa desde criança, desde que você era pequena, e vem, sabe, falando sobre a adolescência, até chegar na vida adulta, etc. Esse TCC, ele já trata do agora. Do agora pra frente. Sabe? O que você tá passando, o que a gente pode fazer pra melhorar, por que você tá assim, e o que a gente vai fazer pra amanhã você poder tá melhor, poder ajudar alguém, poder fazer alguma coisa diferente. Então, eu tenho muito essa parte de ansiedade. Então, quando, por exemplo, eu brigo com ele, ou a gente discute, faz alguma coisa, eu fico nervosa, eu vomito, me dá febre, sabe? Eu desmaio, eu viro o cão. Eu viro o cão. Mas eu resolvo com ele na hora. Eu não deixo nada pendente. E depois falo, a gente vai resolver isso. Isso na sua cabeça vai te cutucar, né? Vai me cutucar. E vai criar um problema maior, pode te dar uma crise, né? Porque é um processo também que eu acho que é muito natural, né? Quando você fala assim, a pessoa ela tá com algum problema de depressão. E aí você fala, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, né? Cuida disso. A primeira coisa que acontece é a pessoa piorar, porque ela vai e ela começa a conversar sobre coisas que é o que machuca ela. Ela abre a gaveta e tira coisas dali de dentro que dói muito. É o desarrumar antes de arrumar, né? Então, e é um estágio que você vai ter que passar. Sim. Né? No caso dela, eu percebi, né? O próprio psiquiatra falou, ela precisa também não só mexer nessas coisas do passado, mas também reconfigurar a cabeça dela para aceitar que ela é uma pessoa boa, que ela é uma pessoa que merece, que ela é uma pessoa capaz, porque o seu cérebro ele vai sendo configurado ao longo da infância, da pré-adolescência, da adolescência. Se você tem uma pessoa te martelando o dia inteiro, falando que você não é nada, você vai achar aquilo pro resto da vida, né? E é difícil, até essa mudança de chave é difícil, né? Era isso que acontecia quando eu morava com meu pai. Ele falava, mas você fica aí jogando, você não ganha dinheiro com isso, você não se sustenta com isso... Você vai ficar aí o dia inteiro sem fazer nada, só no computador. Então, tipo assim, foi difícil no começo os meus pais aceitarem. Porque eu comecei com 9 anos, né? E assim, minha mãe e meu pai, 9 anos, a criança tá dando tiro aí. E eu joguei campeonato em LAN, já ganhei. CS, você já começou a jogar? CS. 1.6? Isso, 1.6. Amo! Então, eu joguei ontem, inclusive. Olha aí, 1.6, raiz. Raiz. Tipo, já fui pra LAN, já ganhei campeonato, já ganhei dinheiro, já ganhei prêmio. E teve eventos grandes em Campinas, como eu morava em Sumaré e Campinas era do lado, eu ia muito pra eventos exclusivos, pra jogos. Eu jogava X1, eu ganhava todos. Eu tenho todas as medalhas de X1 de primeiro lugar. E é só um mapa que joga, não? São vários? Não, é um mapa só, que é o IMAP. Uhum. Aí, tipo assim... Era o que eu sentia que eu queria pra minha vida. Só que com uma pessoa martelando ali na minha cabeça, falando, olha, isso não dá futuro. Você precisa estudar, você precisa ir pra faculdade, você precisa achar alguém, você precisa ter um filho, você precisa trabalhar e depois morrer. Tipo um ciclo. Só que a vida não é um ciclo. Eu não queria que minha vida fosse um ciclo. Então, eu me impus, falei, olha, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E se você gosta ou não... Foda-se. Uhum. Eu quero fazer isso. Enquanto você estava nesse momento, você conseguia enxergar que estava nesse momento? Ou a hora que você saiu, que você falou, caramba. Entende o que eu quero dizer? Tipo assim, enquanto você estava lá, você conseguia enxergar que você estava vivendo no momento nebuloso? Ou aquilo pra você era o normal? Não, era bem nebuloso. Era bem, tipo, bem... Você não conseguia nem enxergar o que você precisava fazer pra sair? Não. Uhum. Como foi esse momento de você começar a fazer a terapia? Tipo assim...
Em que momento você decidiu e entendeu que isso seria importante? Como é que foi essa chave que virou? Foi assim, eu comecei a jogar e era uma coisa que me fazia muito bem. Me fazia muito bem. Aí eu comecei a jogar com os meus amigos e tal. E eles falavam, por que você não vira streamer? Por que você não começa a fazer live? Aí eu falei, pô, eu acho que eu não tenho um dom pra isso, né? A pessoa tem que ficar jogando, aí às vezes não sabe interagir com o chat. Aí às vezes faz uma jogada errada, não quer errar e tal. Aí eles ficavam, mano, você é engraçada, você joga bem, sabe? O pessoal vai dar risada, faz isso. Aí teve um dia que eu criei coragem, eu fiz uma vaquinha lá na minha stream pra comprar uma câmera. Aí o meu amigo me deu, ele falou, escolhe a câmera que você quer. Aí eu escolhi lá, ele me deu. Aí eu consegui trocar meus periféricos todos. Nunca tive uma cadeira gamer naquela época, era cadeira de escritório. Que ano que era isso? 2018. 2018. Você já tava streamando na Twitch, então? Já. Ah, tá. Já. Nesse momento você já tinha sentido uma... Ou ainda não? Você ainda tava Já. Já? Eu falei, é isso que eu quero pra mim. Não, mas você, de procurar ajuda, essas coisas... De você procurar não- ajuda, não. Eu tô perguntando isso porque muita gente que tá escutando a gente agora provavelmente tem esse momento de... Porque ainda existe muito preconceito Existe. com a terapia, sabe? Eu não Existe. sou maluco, eu não sou o quê, pra fazer terapia. Então, eu queria entender, assim, como é que foi esse momento de você aceitar que precisava de ajuda Da terapia. pra começar a fazer? Como é que foi? Veio o conselho de fora? Você decidiu procurar? Como é que foi? Muita gente de fora falava pra mim fazer terapia. Gente de 30 anos, gente de 20, gente de 15, gente de 40, sabe? De todas as idades falavam pra mim, você tem que fazer terapia. E num primeiro momento você achava ruim? Eu achava, eu falei, mano, eu não preciso de terapia. Tipo, eu tinha um preconceito enorme. Eu falava, eu não preciso de Ela nunca terapia. quis fazer. Eu nunca, ele sabe, eu nunca quis fazer. Tanto que a primeira vez que eu fui, eu parei de ir, porque eu falei, mano, eu não quero fazer. Uhum. E eu olhei pra cara dele e falei assim, escuta uma coisa e me respeita, em primeiro lugar. Eu não quero fazer terapia. Porque foi o que quebrou a barreira, essa pergunta, assim, foi... eu sempre é o que eu falo na live. Eu falo assim, cara, você tem que querer. E aí tem gente que até hoje vem, pô, Gal, obrigado, você salvou minha vida, que eu tava com depressão. Eu falo, cara, eu salvei sua vida se você me ouviu e foi buscar ajuda profissional. Porque quem salva a vida é psicólogo, é psiquiatra, é terapeuta. Eu não salvo a vida de ninguém. Eu posso te dar uma dica que vai te encaminhar pra você ter a vida salva. Sim. E dentro de casa eu tava passando isso com ela e eu falava assim, você tem que ir. Ela, não vou. Aí quando ela teve a crise, eu virei e falei, cara, agora não é uma decisão só sua, porque a gente tá agora no mesmo lugar. Então, deixa eu te levar e você vai sentir como é que é. E aí ela falou, nunca mais vou voltar. Porque Porque ela você ainda teve- não estava aceitando. Ela não estava, né? Lembra assim? Ela não estava. E aí foi um trabalho de Revisitar os problemas, aí nesse começo Porque deve a- doer muito, Não né? é confortável. Não é né? confortável Claro de que jeito não. nenhum. Mas também tem esse lance que você estava falando antes, tipo assim, de fazer a pessoa entender que ela merece ser amada. Foi um que processo. depois de anos, alguém buzinando na tua cabeça, isso não dá em nada, você não é capaz. Lá, 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 lá. Hoje ela tá acostumada, porque foi o mesmo psiquiatra que me atendeu. A primeira vez que ela foi nesse psiquiatra e contou a história dela, aquilo machucou a ponto dela falar, não quero mais voltar nisso. E aí passou um tempinho, a gente foi, né, eu fui dividindo as coisas que também eu acho que, né, o que a gente conversava muito no sentido de, cara, vai doer, que é aquilo que eu falei, você vai precisar falar em algum momento. E aí ele também foi entendendo e começando a trazer coisas, eu acho que ele teve uma abordagem bem mais, né, que começou a entender, tanto que ela começou a gostar e falou assim, nossa, eu quero voltar de novo, né. Mas é tipo assim, parece bizarro, né, que eu vou falar, mas assim, o que me fez procurar ajuda foi a minha depiladora. Foi a minha Foi depiladora. uma conversa? Porque assim, eu tava procurando em Alphaville algum lugar que depilasse a cera, sabe? Aí eu procurei vários lugares, não achei nenhum bom e tal. Aí eu achei um lá que era 5 estrelas. Eu falei, pô, vou nesse lugar aqui. Aí, eu gosto muito de depilar o buço, a cera, assim, o rosto, sabe? Aí eu falei, tá, vamos ver como que é, né? Aí eu fui, passei. A primeira vez que eu passei com a mulher, ela olhou pra mim e ela falou assim, você tem algum problema com ansiedade, né? Aí eu falei assim, tenho. E eu tô passando por um problema de depressão.
Aí ela começou a conversar comigo. E ela é uma pessoa super zen, super zen. Ela, sabe... Te passou tranquilidade, assim, confiança. Ela me passou uma... Eu não sei nem explicar, sabe, o que foi. Aí ela falou assim pra mim... se você começar a fazer terapia, não começa a fazer terapia normal. Faz terapia com uma psicóloga que seja formada em TCC. E o psiquiatra já tinha falado isso. O psiquiatra dela já tinha recomendado pra gente fazer TCC. Caramba. Porque ele falou, o que ela tem, ela precisa, eu tenho pacientes que tem um quadro muito próximo dela e uma das únicas coisas que tem surtido um efeito muito, um efeito rápido, teoricamente rápido, é com o TCC. Só que quando ele falou isso, ela ia no psiquiatra para tomar os remédios, mas não era um negócio que ela sentiu prazer. Ela ia meio que na obrigação para ter um cuidado de manutenção do que ela estava passando. Era como assim, eu passo no ginecologista pra pegar a receita do anticoncepcional e sigo minha vida e que era blá, blá, quase blá. um acordo entre nós do tipo assim, cara, você não vai ficar aqui, a gente não pode também, tipo, você tem que ajudar em alguma coisa em relação a querer melhorar. Então, pelo menos no psiquiatra, para ele te dar o cuidado químico, você vai. Só que era um problema para ela. E aí, que é quando outro ele preconceito que as pessoas têm também. Do lance do remédio. Sim. Ah, não vou tomar remédio, porque no remédio, porque dependência de remédio. Quando eu precisei tomar Rivotril, pergunta pra ele o quanto eu chorei. Não, e ela Me viu, chamou, e nossa. cada vez que ela ia no psiquiatra, aumentava a dose de remédio e ela saía da consulta mais chorando, falando, eu sou doente mental, e ele falou que a minha doença é mental, e agora... E a pessoa ela vai tendo, acho que, choques de realidades, de entender que está acontecendo com ela uma coisa que acontece com muita gente. É uma porcentagem muito grande da população que ou passou, ou vai passar, ou está passando por isso. E aí tem duas coisas, né? Porque daí tem gente que começa a tomar o remédio e aí simplesmente fala chega e para numa dose alta e não entende que o corpo precisa do desmame do remédio pro organismo naturalmente voltar a produzir, enfim, e voltar ao normal. E aí a pessoa acaba piorando. Então, assim... Eu já fiz isso. De parar do nada, né? Já. Eu falei, não, tô bem agora. E cortou. E aí, Fiquei pior. Ele indicou a TCC, ela não quis ir. Aí, quando ela foi nessa depiladora... Porque eu não sabia da história da depiladora. Mas ela chegou um dia pra mim e falou assim... Mano, vamos marcar aquela psicóloga que faz o TCC? Tá vendo? Sempre vem do nada, né? Então... Quando é que você ia imaginar que tu na depiladora... Tipo, a pessoa que você mais ama do teu lado, falando vamos... E você, tá bom, não quero, isso aqui. Do nada a depiladora vem e fala... Na Que primeira... dá um adianta, estalo, né? Cara, não adianta. E Santo de depois casa não disso, faz milagre. então, Você tá salvando a vida de um monte de gente aí. E depois disso, ela começou a ter uma melhora que a medicação dela já diminuiu muito. E ela faz, hoje ela, né, tem a consulta dela, hoje ela remarcou, mas ela não vê a hora. Ela não vê a hora, ela quer comer. O mês que vem é o aniversário dela, que é no mesmo dia da psicóloga dela. Ela quer passar a festa junto, ela não vê a hora de fazer sempre a consulta, sabe? Tá demonstrando evolução rápida. Inclusive, ela que me deu essa pulseira colorida aqui, ela falou que é pra proteção. Que fofa, cara. Como ela chama? Edna. Edna, um abraço pra você, Edna. Muito tá fazendo legal. um belo trabalho. Obrigada por ter liberado a LED pra gente hoje, mas amanhã ela tá aí falando com você. Amanhã eu tô lá. E, assim, nessa primeira sessão de depilação que eu tive, a Márcia foi... Ela chama Márcia, né? Ela foi falando comigo e tal... Enquanto ela tava ali, e aí ela falou assim, quando eu era mais nova, eu tive que aceitar que o meu filho era gay. Só que ir pra sociedade aceitar isso, e pro meu marido aceitar isso. Então, eu também não passei por coisas fáceis, passei por momentos difíceis. Ela se abriu comigo também. Então, a gente teve uma conexão ali que foi insana. E aí eu falei pra ela, já passei por isso também e tal. Ela falou assim, eu te indico uma psicóloga que seja formada em TCC. Ela vai mudar a sua vida. Pode confiar no que eu tô falando, porque eu sou psicóloga e eu sou formada em TCC. Ela é psicóloga não, terapeuta, perdão. E ela falou assim, ela entende sobre TCC, todo esse trabalho. E ela falou pra mim, ela falou assim, vai e faz, porque vai mudar a sua vida. Aí eu cheguei em casa falando pra ele, falei, quero fazer, ela lembrou, ela falou assim, nossa, é aquele mesmo... Aí eu falei, a mesma coisa que o psiquiatra já tinha te falado. E aí ela aceitou conhecer, né? Como que funciona essa sessão? A gente chega, assim, sento, né, na poltrona,
Ela pergunta, e aí, como foi seu dia hoje? Aí eu converso com ela, falo, tem dia que eu chego e falo, ó, eu não tive um dia bom, eu não dormi bem, não vem me encher de tarefa, falando que eu não vou fazer nada. Tem dia que eu chego assim. Mas tem dia que eu chego lá, fico tranquila, a gente bate um papo, mas tem sempre assim, parece uma escola, tem sempre uma lição de casa. Uma sessão bem legal que a gente fez recentemente foi com... como que fala? Massinha? Argila? Não. Tipo de areia, Tipo não? massa de modelar? Não. Tipo massa de modelar. Mas ela é biscuit. 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 Ela falou assim, eu quero que você escreva 50 qualidades boas suas. Aí eu falei, eu não tenho nem 10. Eu não tenho, que qualidade que eu tenho? Aí ela olhou pra mim e ela falou assim, você não é carinhosa? Você não é vaidosa? Você não é intuitiva? Você não é amiga? E ela foi falando, assim, inúmeras, sabe, qualidades que eu falei, puta, é verdade, mano. Sabe, eu sou carinhosa, eu sou amiga, eu sou intuitiva. Honesta. E aí eu fui colocando tudo no papel. Aí ela falou assim, escolhe 3 dessas qualidades suas mais fortes e coloca num papelzinho. Aí eu escrevi e amassei. Aí ela falou assim, agora eu vou te dar esse biscuit, você vai modelar ele, vai colocar esse papelzinho amassado dentro do biscuit e você vai fazer uma imagem desse biscuit. Aí de primeiro eu coloquei um coração. Aí eu olhei um coração e falei assim, não faz sentido pra mim. Aí ela falou assim, então modela de novo. Eu quero que esse desenho, ele faça algum sentido pra você, pra ele poder se conectar com as suas qualidades. E você deixar num lugar visível, que você sempre olhe e fale, minhas qualidades estão ali. E você sempre lembre das suas qualidades. E aí eu fiz o símbolo da Twitch. Que foi onde eu comecei a conhecer pessoas novas, foi onde eu conheci ele, sabe? Foi onde eu fui me abrindo com as pessoas, que eu comecei a crescer, que eu comecei a jogar, que eu comecei a criar uma comunidade, um público. Aí onde eu ia, o pessoal falava, Lete aí, não sei o quê, sabe? Brincava, eu falava, minha vida começou na Twitch, né? Você teve sua liberdade ali, A minha liberdade foi na Twitch, desde pequena. Acompanhando assim, o que eu vejo é que a Edna, né, o profissional do TCC, ele ajuda você a descobrir as coisas que você tem, mas não sabe. Né? Eu acho que ele faz essa reprogramação para você conseguir descobrir coisas que estão em você, que você tem. Porque a gente tem muita coisa que a gente não sabe que a gente tem. E às vezes precisa vir alguém te mostrar. E é um exercício, né? São vários exercícios, várias dinâmicas em que você não precisa lidar talvez com as dores do passado, você não precisa entrar numa espiral de problemas, mas você talvez vai ter um momento que vai conseguir. Mas primeiro, às vezes, você precisa se fortalecer para poder lidar com isso. É sempre do agora para frente. Isso. Mas Que é aquilo ótimo. que você falou, a pessoa precisa estar disposta, né? Precisa. E Precisa. às vezes um tratamento em que você tem que... Porque o tratamento convencional você meio que já é recebido por visitar essas dores do passado. Isso é muito difícil. Cada um tem uma maturidade diferente Sim. para lidar com isso. Sim. Né? E uma coisa também que é o que eu vejo hoje, eu tenho muita certeza, que é aquele lance que eu falei da pessoa poder ou não ter depressão. A vida dela hoje é uma vida que eu falo para ela, você tem uma... Às vezes você demora um pouco mais do que eu demorei, porque às vezes ela vem falar, pô, mas a sua você conseguiu rápido, a minha tá tão dura. E eu falo, mas você pode ter a sua. Eu não pude ter a minha. Tem um acelerador que às vezes a pessoa ela tá numa situação que se ela não correr atrás, ela morre. Se você não levantar para ir trabalhar, você não vai ter onde dormir. Sim. E aí eu acho que tem muitas pessoas hoje que passam por depressão e elas têm uma certa condição que não é uma condição de conforto, mas às vezes pode ser um adolescente que ele não precisa se preocupar ainda em trabalhar, às vezes ele não precisa se preocupar, né? E aí ele tá naquela zona onde ele fica ali e isso é muito duro, porque a pessoa ela tá ali, teoricamente ela não precisa fazer nada e ela tá num momento onde o fazer algo vai salvar ela. Sim. Que é o que eu falo assim, mas como é que foi rápido? Eu falo, cara, se você for no médico, aceitar a medicação, se você se alimentar bem e se você fizer exercício,
cara, as chances de ser mais rápido é muito grande. Que pra mim são 3 pés que eu falo assim, cara, você tem... Ah, mas pô, eu acordei, hoje eu tenho um compromisso? Eu não tenho compromisso nenhum, então eu vou ficar, porque é uma zona de conforto. A depressão é uma zona de conforto. Sim. A depressão é algo que você vai sentir, você vai ficar curtindo aquilo se deixar a vida inteira. Né? Porque a pessoa ela fala assim, cara, eu não mereço, eu não tenho isso, eu passei por tanta coisa, ela vai se encolhendo e ficando dentro de um lugar. Eu passei mais de uma semana na cama. Então, encolhida, assim. Encolhida, porque se você pode fazer isso, você vai fazer. Sim. E eu acho que muitas pessoas hoje estão nessa situação, ainda mais com a pandemia, que as pessoas já estão dentro de casa. Sim. As pessoas, elas estão mais sozinhas. Elas conseguem, às vezes, simular ali que está trabalhando 8 horas, 9 horas, e o resto ela vai se encolher na cama e sentir a depressão do pé à cabeça. É bem isso. Às vezes a pessoa não pode mesmo. Não pode. Eu lembro que, enfim, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida, sabe da história toda. E eu lembro que quando aconteceu, eu fiquei um mês na merda, mas foi um mês nadando, chafurdada na merda, assim, mesmo. Eu perdi 10 quilos em um mês, eu acordava, passava o dia chorando, eu dormia na exaustão do choro. Sim. E eu acordava no susto chorando de novo, eu não comia nada, enfim, foi um mês, mas foi um mês. Porque quando deu esse tempo que começa a chegar a conta, eu parei e falei... 2 coisas, assim, o que mais me pegou foi, eu tenho uma filha, eu sou a primeira pessoa na vida dela, não é só a primeira mulher, eu sou a primeira pessoa na vida dela. E eu não posso deixar minha filha crescer acreditando que quando o homem vai embora, acaba a nossa vida. Uhum. Então, isso foi a primeira coisa. E depois isso, esse lance de assim, eu preciso levantar. Então... Tadinha, vai chorar. Mas é isso, é o que você tá falando. Às vezes a gente não pode parar. Então a gente continua, não é porque, como você foi forte, Cris. Nossa, admiro a tua força. Às vezes não é força. Às vezes não é necessidade. Você precisa sair da cama e continuar. E eu acho que hoje o mais difícil, assim, é simular isso, né? Porque tem pessoas que não estão nessa situação, mas que elas precisam de alguma forma... simular na cabeça dela que ela precisa, porque senão ela vai passar isso quanto tempo? Sim. É muito complexo, né? Porque é o que eu falo mesmo, tem pessoas que assistem as nossas lives, entram na minha live e falam assim, nossa, obrigado por estar fazendo live, porque eu tô com depressão e só a sua live me anima. E eu falo, cara, não fica nessa live então. Porque você tá se na zona de conforto. Você tá achando que você tá ficando aqui 10 horas por dia, da hora que, sei lá, às vezes se eu faço uma stream de 15 horas, tem gente que fica 15 horas lá. Da hora que eu abro até a hora que eu fecho, ainda fica mais, eu falo assim, isso não tá saudável pra você. Porque você tá se enganando, você tá numa zona de conforto onde você precisa fazer as coisas. Uhum. Se você gosta de mim, então escuta o que eu tô falando. Sim. Né? Se alimenta bem, vai fazer exercício. Sai desse quarto. E procura uma ajuda profissional, porque é só isso que vai salvar a sua vida. Senão você vai estar aqui tapando um buraco e daqui 6 meses você vai precisar de outra coisa, porque eu acho que principalmente os jovens, ou é a música, né, que a pessoa fica no quarto o dia inteiro ouvindo música há um tempo atrás, ou é a televisão, e agora as streams também servem como essa... Podcast também. É, o podcast que a pessoa fica ali o dia inteiro, né? A nossa ideia é levar aqui, né, nesse caso, levar um momento divertido, acredito que no caso de vocês também, mas é assim, é o teu momento de lazer. A vida não é só o lazer. Não. Então, me preocupa muito isso também. Às vezes a pessoa vive num universo em que ela encontra com os amigos e volta pro canto. Mas a vida das outras pessoas continua correndo. Aquelas pessoas foram trabalhar no dia seguinte, aquelas pessoas voltaram para suas casas com as suas coisas para fazer e tal. E você? Então, assim, você sai daqui, tava jogando, foi lá, jogou, voltou, jogou, e stream jogando, e não sei o que, liga podcast. Ok, mas... E que mais? E que mais, né? E tem uma coisa...